Hey, hey, tudo bem com você? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos e bem-vindas ao vídeo de hoje. A gente vai falar sobre os lidos de dezembro. Ah, Edu, eu sei que já tá quase na Páscoa e você falando dos lidos de dezembro. Sim, gente, é porque eu tive que aproveitar o hype dos melhores do ano, melhores de 2024, os piores, os abandonados. Então eu falei, gente, preciso pegar aqui agora os lidos de dezembro de 2024 e a gente vai fazer a nossa listinha. Enquanto eu fazia aquela listinha dos 12 livros que eu li, sim, você deu certo. Dezembro, como eu estava de férias, eu consegui ler quase um livro por dia aí nos últimos dias do ano. Aí, peguei uma listinha, alguns legais, mas também tem os odiados. E eu vou falar pra vocês, todos vocês, tá bom? Bom, comecei então por Divinos Rivais, da Rebecca Ross. A gente tem a história da Iris, que começa ali, ela se despedindo do irmão, que ele está indo pra uma guerra entre deuses. Deuses não é o foco deste livro, tá bom? Fica tranquilo. Você vai falar, mas é quase Percy Jackson. Não, fica tranquilo. Vai na fé que o livro é bom. Confia em mim. Foi a 20ª leitura mais legal que eu li no ano de 2024. Então a Iris lá se despede do irmão dela, e aí ela volta pro trabalho, ela é uma jornalista, ela tá lá no job dela, então ela tá concorrendo a uma vaga como a melhor jornalista lá dentro da empresa, enfim, não é bem isso, mas é uma vaga lá dentro, e o chefe colocam duas pessoas pra disputar essa vaga, ela e o tal do Roman. E a mãe, ela tá com muitas dificuldades, porque a mãe dela tá passando por uma fase horrível dentro de casa, justamente pela ida do irmão na guerra, e aí ela tá sem as contas pra pagar, sem dinheiro pra pagar as contas e tal, muita coisa acontecendo. E ela, tipo, não tá. Ela queria muito o job, mas ela também queria muito estar com o irmão dela e lidar com toda aquela situação, com a mãe, etc. Assim, logo no começo já tem uma bomba, e aí tem outra em seguida. Aí você fala, mas vai ficar o livro inteiro essa disputa entre cargos. Não, isso se resolve na primeira parte do livro, é super rápido, e em seguida tem um outro problema para ser resolvido. Aí é a Iris e o Roman, enfim, envolve cartas, um armário em que a Iris escreve uma carta, coloca lá, aí o armário entrega para algumas pessoas. Cara, tipo, é incrível, é muito legal. Divinos Rivais, assim, é uma escrita fluida, gostosa, é um sucesso na rede vizinha, né? Então, realmente, assim, é um livro que tem tudo para ser muito legal. Eu dei 4 estrelas. O segundo livro que eu li foi Persuasão, do Robert Cialdini. É um livro, assim, que eu gosto desses livros de autoajuda, já falei aqui para vocês. Eu li também A Hora da Manhã, O Milagre da Manhã também. Tá entre uns livros legais, que eu considero legais. O psicólogo Robert Cialdini, ele se dedica à parte da persuasão. E aí ele tem várias técnicas que são muito legais. No vídeo lá que eu falo os melhores ou piores do ano, eu falo de 2 técnicas, que é a técnica da reciprocidade e a técnica também da escassez, né? Quando você tem aquele produto que o cara fala, é o último da loja, você fala, putz, é o último. Se eu não comprar, alguém pode ser que compre enquanto eu vou e volto, então melhor eu comprar agora. Ou então da reciprocidade, quando alguém faz um favor, você tende a retribuir este favor para a pessoa. Mas também eu quero trazer aqui a questão da afeição, que a gente prefere, às vezes, fechar um contrato ou comprar algo daquilo que a gente conhece, de alguém que a gente conhece. É o famoso QI, quem indica. Então por isso que eles falam tanto de networking, que isso é super importante. Então é um livro que ele é muito bom, as técnicas são realmente muito boas. Talvez precisaria ser um pouquinho melhor adaptada para o mundo atual que a gente vive, com pessoas os sentimentos mudaram também com um pouco de internet, tecnologia. Eu percebo que às vezes as pessoas, por mais que elas tenham algum sentimento de reciprocidade, elas talvez tenham um sentimento de vergonha. E aí elas, para não ter que esbarrar em você, elas preferem dar uma desaparecida. Então precisaria dosar um pouco disso também. Foi uma parte que eu não encontrei no livro, mas acho que precisa ser um pouquinho melhor e estudada por mim, não pelo psicólogo, tá? Acho que por mim. Mas é um livro super legal, achei que foi super interessante. Eu dei 3 estrelas pra ele. Em terceiro lugar, eu li Harry Potter e o Enigma do Príncipe, da J.K. Rowling. Tem todas as problemáticas da J.K. Rowling, mas é um livro que eu também odeio. Eu acho que ele surge como uma narrativa ali, ele traz um novo caminho para a história, que até então a gente vinha construindo o Harry na escola. Eu queria muito ver ele se formando com os amigos. E aí esse arco não se fecha porque
sexto livro, algumas coisas mudam, são criadas as tais das Horcrux, embora faça todo sentido para a história, para a Câmara Secreta, o Diário, etc. Eu acho que criaram muitas Horcrux e ficou toda uma confusão, os personagens descaracterizados. Acho que a J.K. Rowling quis colocar eles como adolescentes, mas ela soube, perdeu a mão ali, porque a Hermione ficou toda ciumenta, o Rony namorador, a Gina toda pra frentex, assim, tipo, do nada o Harry se apaixona por ela, sabe, umas coisas assim. Ficou meio assim, acho que talvez o arco da Gina foi mais bem construído, porque todo o resto, a Hermione, do nada, começa a dar pitaco em quadribol, começa a usar feitiços e quebrar regras, aí tem a poção Félixes Felices, enfim, acho que ali perdeu um pouco a mão, tanto que eu tô lendo agora o sétimo livro, e muitas coisas que decorrem do sexto, porque cria um novo arco, eu fico com um pouco de ranço, porque eu queria muito ver o Harry no sétimo livro se formando em Hogwarts, e fiquei muito incomodado com isso, por isso eu dei 2 estrelas, e entrou pra mim como uma das, não piores leituras, mas uma leitura que eu não gostei tanto. Drama, HQ, né, na verdade uma graphic novel, ela ficou em quarto lugar dos livros mais queridos que eu li no ano de 2024. Ele foi escrito pela Kyung-Suk Grandri Krim, não sei, eu tô pronunciando errado, peço desculpas. Conta a história da sul-coreana Ok Sun Lee. Ela era muito de uma família muito simples e eles passavam muita fome. Ela morria de vontade de ir pra escola. Ela via todas as menininhas, as amigas indo pra escola e ela queria muito, muito, muito ir. Até que chegou um casal e prometeu que ia levar ela pra escola. E ela, tipo, os pais dela falaram: Uau, sabe? A gente não tem o que comer, então vamos trocar ela por um prato de comida, aqui por algumas comidas e dinheiro e tal. Enquanto isso, ela vai realizar o sonho dela, que é pra escola. Mas na verdade, ela não foi pra escola. Ela foi servir como escrava de um bares para pessoas ali na cidade, enfim, e para o exército japonês. E aí, não só isso, mas ela tentando fugir daquilo, ela acaba se perdendo e ela é capturada e ela é colocada, entre aspas, como uma mulher de conforto, que é um nome horrível, horrível, né? Um nome que não é correto, mas isso foi colocado no livro, foi mantido na graphic novel para, tipo, simular o que era escrito na época. E elas moravam em casas de conforto, em que tinha uma pessoa que fazia aquilo um dinheiro, né? De dinheiro, né? Então usava o corpo das mulheres para o exército japonês em troca de dinheiro e poder, etc. Tanto que no final, quando tem toda a rebelião, os donos das casas somem. Nossa, é um negócio horrível. E aí conta toda a história dela, toda a passagem, é uma história real, tá bom? A pessoa que fez essas entrevistas com a Ok Sun Lee, né, que hoje é uma ativista em busca de um perdão aí do japonês, uma indenização do Japão, a gente se pega muito com uma história em que a gente não teve tanto acesso assim, porque a gente vive aqui no Ocidente, a gente se preocupa mais com Brasil, Estados Unidos, Europa, e a gente esquece um pouco de como foi a Segunda Guerra Mundial no lado oriental. Então é muito interessante, é muito triste. Alguns momentos contam que ela servia mais de 10 escravos naquela época. E aí a graphic novel pinta os quadrinhos assim de preto e você sabe o que aconteceu e aquilo te dói na alma, assim, porque ela passou por muita dor, por situações assim absurdas, absurdas e realmente muito triste. Então é um livro que com muita dor no coração, mas ele fica em quarto lugar porque é realmente uma história muito boa de ser entendida e compreendida, eu diria. Não porque é bom, porque não é bom, é dolorido, mas vale a pena saber um pouco mais. Tanto que eu peguei livros sobre esse assunto para ler, né? Herdeiras do Mar é uma das minhas metas aí de literatura para o ano de 2025. Depois de um livro tão bom quanto Grama, em quinto lugar eu peguei Querido Ex, do Juan Julián, que ficou entre o sexto mais livro odiado, na minha opinião, em que o personagem principal, ele tomou um pé na bunda, e ele tá vendo o ex-namorado prosperar ali no maior reality show do país, que é tipo o Big Brother, se não for o Big Brother, e ele tá trocando cartas ali com este cara, né, tipo, no começo você se apega muito à história, às falhas do personagem, aos abusos, né, e você fica com muita dó, você chega até a chorar, mas de repente ele se torna cansativo, sabe? Você fala, meu Deus, por que que você não supera, tipo, passa por isso? Sei que não é fácil, né? Pelo que ele conta, tem todo um abuso envolvido, mas chega uma hora que você fala, ah, igual a música da Marília Mendonça, de mulher pra mulher, supera, sabe? Até o plot twist, enfim, mas antes disso você já tá cansado, você já sofreu tanto que o livro se torna sofrido de ler. E aí eu não gostei muito. E olha que tem muitas referências geeks, nerds, músicas, Katy Perry, Taylor Swift, etc. Mas, tipo, não me envolve, não me encanta. Várias vezes eu pensei em desistir do livro. Eu só fui até o fim porque, sei lá, porque eu tive que ir até o fim. Mas realmente é um livro que eu nem recomendo e eu dei, se eu não me engano, 2 estrelas pra ele.
O Gato que Amava Livros, escrito por Suzuki Natsukawa, que eu também devo estar pronunciando errado, mas é assim que eu consegui ler aqui para vocês, tá? Depois do velório do avô, o Rintaro, ele percebe que ele tá sozinho e ele tá arrasado porque ele precisa tomar conta da livraria do avô, senão ela vai fechar. E nisso aparece um gatinho todo misterioso ali, malhado, que ama livros, que ele atende pelo nome de Tigre. E ele quer muito ajudar o Rintaro. E aí o gato, diante dessa paixão do Rintaro pelos livros, etc., chama ele para completar uma missão. E aí vem uma amiguinha da escola do Rintaro também, começa a ajudar ele nessa missão. E são missões, assim, muito bobinhas, mas são muito gostosas de serem lidas, sabe? Existe uma crítica muito forte para leitores, escritores, booktuber, para todo o mercado literário. Muita gente fala da Impostora, né? Da R.F. Kuang, que ela escreve como uma certa crítica. Eu ainda não li este livro, mas já comprei. Mas eu imagino que esse livro também, assim, as críticas talvez sejam parecidas. Dei 4 estrelas, gostei bastante e super recomendo. É um livro cozy, sabe? Tipo, reconfortante. No final as coisas são legais e você se sente como se estivesse tomando um chazinho, assim, um chocolate quente e curtindo a história. É isso. Lugar Errado, Hora Errada, Gillian McAllister. A Jenna, ela tá lá em outubro, ela tá colocando uma abóbora na parte de trás da janela, e aí ela vê o filho se aproximando no escuro e testemunha uma briga, né? Uma briga, eu não vou falar o nome, é mais forte que uma briga, né? Enfim, eu não gosto de falar o nome pra não desmonetizar meu vídeo, não perder relevância, enfim, mas acho que deu pra entender pelo gesto. Ela vê o filho cometendo esse tipo de situação, né? E aí é um completo estranho pra ela e ela quer entender o porquê, então ela acompanha o filho até a delegacia, quando ele é algemado, e ela chora, fica incrédula, ela quer entender os motivos, o filho não fala, porém o livro, ela dorme em um determinado momento que ela tá muito cansada e tem as atitudes do marido que são um pouco estranhas, e aí ela volta num dia anterior, quando o crime ainda não aconteceu, e ela começa a investigar, ela começa a fuçar as coisas do filho, ela começa a observar o filho, ela vê o que causou para aquele momento, o que ela pode fazer para mudar a situação do crime, né? Então todo dia de manhã ela vai voltando, inclusive ela vai voltando às vezes até mais de um dia, às vezes ela volta algumas semanas, ela procura também um físico para que ela possa entender essas passagens no tempo, é mencionado como se fosse um efeito borboleta mesmo, e aí ela tenta entender, né, o que aconteceu com o filho dela, o Todd, por que chegou nesse momento, faltou amor, faltou criação, o que faltou da parte dela, aonde foi que ela errou, sabe? E aí ela começa a envolver não só com um filho, mas toda a história paralela a outras pessoas, ao marido, e vai descobrindo sujeira, muita sujeira embaixo do tapete, e cara, é incrível. Tem o policial chamado Ryan, que ele também cruza ali no meio da história. O único, porém, é que eu criei tanta expectativa, que no meio do livro você já adivinhou o plot, e parece que eles entregam de propósito, falam assim, ó, tá aqui, é isso a história, não tem nenhuma surpresa daqui pra frente, tá? E aí, você só espera acabar o livro mesmo, aí você vai lendo, tipo, eu sei aonde isso vai chegar. E aí, né? Tipo, eu que já tinha acabado de ler Empregada, eu falei, entendi. Entendi o entendido, tá muito óbvio. Então, você fala, isso aqui tá muito óbvio, isso aqui também tá muito óbvio, então o plot do plot não te pega. Mas aí, enfim, você lê até o final, e aí eu não fui surpreendido tanto, só fui com muita expectativa, promessa de entregar muito, e entregou médio, ok, sabe? Gostei, é um suspense gostoso. Entrou como um dos mais odiados, o terceiro mais odiado pra mim, O Casamento da Empregada, da Freida McFadden. É tipo um conto, tem 94 páginas, a Millie, ela tá prestes ali se casar com o boy dela, aparentemente os pais estariam presentes, e aí ela tá toda ansiosa pra resolver essa situação, né, com os pais, e ela começa a receber mensagens enquanto o marido vai fazer um negócio, e aí ela tem o vestido que emperrou, e aí ela fica toda curiosa porque estão recebendo ameaças, etc, e o que ela vai fazer com isso. Aí o marido, você não sabe, o marido barra noivo, né, tá envolvido, não tá, e como que foi toda a situação do casamento dela naquele dia, e aí você, por já ter lido A Empregada e outros livros, cria uma certa expectativa, e ele promete não entrega, esse é o termo que eu usei, tanto que eu dei 1 estrela. Então se você não gosta da trilogia Empregada, né, Empregada Está de Olho, Empregada, enfim, são aqueles 3 livros da Freida McFadden que eu amo muito, passo pano, defendo aqui no canal, dei várias estrelas, amo demais. Acho que esse conto, ele promete e não entrega nada, então eu nem leria se eu fosse você. Primeiro que eu já não gosto de conto, mas ainda assim, quando eu leio alguns contos e são bons, eu realmente venho pro canal, admito, falo, gente, esse livro aqui foi bom, esse conto aqui foi bom, mas O Casamento
apartamento da empregada, da Freida McFadden, tipo, pra mim não rolou, e talvez acho que pra vocês não vai rolar também, tá? Sendo bem sincero, tipo, eu acho dificilmente alguém vai gostar desse livro, porque não tem nada de novo, não entrega nada, enfim. Esse ano não tem peru, da Loma Rodrigues. Isolada pela pandemia, a Paula vai passar o Natal sozinha pela primeira vez no apartamento, né, que ela acabou de se mudar. Mas quando uma misteriosa mulher se muda, né, pro apartamento da frente, eu achava, ó, tanto esqueci da história que eu achei que a Paula tinha acabado de se mudar. Mas tem a vizinha ali que se muda pra frente, Paula se dá conta de que talvez esse Natal não seja tão ruim assim. E ela começa a trocar cartas com essa mulher. E, gente, eu achei tão surreal, falei, até parece que alguém vai ficar trocando cartas assim, alguém vai ficar flertando por cartas desse jeito. Não, mas era pandemia, etc. Gente, mas assim, tudo bem, era pandemia, mas você não precisava ter um absolutamente recuar da pessoa absolutamente por tudo, ou então criar uma expectativa de alguém que você não sabe se existe ou não, que tá trocando cartas. Eu até fiquei um pouco assustado, falei, gente, se eu recebesse uma carta dessas assim que eu mudei, eu ia ficar muito assustado, ia ficar muito incomodado. Na época existiam máscaras, espelhos, elevador, você ia até o elevador buscar, levar lixo, etc. Você saía do seu apartamento, por mais perigoso que fosse, assim, sabe, depois de um tempo. Então, não gostei, dei 2,5 estrelas, tipo, é um conto que não me apeteceu. E eu confesso que deixei ainda como em 8º lugar o livro mais odiado pra mim até então. Mas é isso, essa é a minha opinião, sabe? Tipo, não gostei e não recomendo. Em 9º lugar que eu li, com certeza eu sou essa daí, Rosália Souza. Como esse livro chegou até em mim, né? A Fly tava com uma promoção na Black Friday, doando alguns livros, né? Só precisava pagar o frete. E aí, peguei esse livro que tava lá na promoção, meio que sem pensar, você não tinha muito tempo, só podia pegar. Aí, lendo a sinopse, ela é uma servidora pública, foi, né, aposentada, exerce a profissão de advogada e teve várias pessoas e memórias que precisavam ser contadas. Aí ela fala, as minhas amigas me incentivavam, meus amigos falavam, você é divertidíssima, conta suas histórias e vivências. E aí no vídeo do unboxing que eu fiz aqui, eu até falei pra vocês que eu me identifiquei. Mas, gente, é muito chato, tipo, quem foi que falou, querida, que você podia escrever esses livros? Eu achei super chato. E aí, às vezes, a gente tem que respeitar que o autor se dá o trabalho de escrever aquele livro. É um livro mega fininho, tem um conto que é super problemático de um adolescente de 15 anos que tem um menininho de 7 que se apaixona por ela e tipo, cara, pra que você pôs isso no livro, sabe? Então assim, não gostei, não curti, ficou como o 4º livro mais odiado. Tem alguns contos que são muito legais, que ela ajuda pessoas, o caso da ambulância, em que chegou a pessoa na hora certa, que estava passando mal, a amiga do trabalho, e aí ela foi lá ajudar, porque ela conseguiu, enfim, isso é muito legal. Mas assim, eu não vi diversão na história, sabe? Tipo, eu não entendi, porque isso são histórias cotidianas que todo mundo em algum momento já passou, mas porque assim, não foi um negócio revolucionário ou inovador, estilo Isabela Boscov, não foi, então eu não entendi o principal do livro. Meus amigos falaram para escrever, talvez eu acho que os amigos estavam sendo legais e gente boa, não gostei, tipo, realmente é um livro que eu não recomendo para ninguém. Então, para esse livro, eu dei 1,5 estrelas. E tá aí um livro que eu gostei bastante. 12º lugar, o último do mês, foi Vergonha, né? E o último do ano, assim, gente. Juro, eu tava pensando já, falei, eu vou virar o ano de 2024 e 2025 com esse livro. Ficou, inclusive, entre o top 10 dos mais legais. Em 9º lugar, a gente tem a história da Grace. O marido acabou de se divorciar dela, chegou e falou, cara, acabou o nosso casamento, eles estavam há 12 anos casados juntos, né? O fim. E chega, vamos pegar as nossas coisas aqui dessa casa que já tá pra alugar e vamos embora daqui. Aí a gata volta lá pra Chester, que é uma cidade do interior, me lembrou muito One Tree Hill. Quem me acompanha aqui sabe o quanto eu amo One Tree Hill, é tipo Gilmore Girls, são histórias que são de cidade pequenas, envolvendo fofoquinhas, família, etc. É super gostoso, e eu consegui imaginar todo o cenário de One Tree Hill, alguns personagens, assim, do jeito que ela escreve, é muito bem descrito, sabe? É curto, sucinto, não o livro eu acho que tem umas 400 páginas, pelo menos o e-book, onde eu li, mas é curto, sucinto, as descrições são perfeitas, o carro dela ser cor-de-rosa, etc, enfim. E ela cruza com o Jack Emery, o bad boy da cidade, né? É aquele que pega todas. Tanto que uma das primeiras frases é, tipo, que ele tá passando lá o cartão pra comprar alguma coisa e a atendente ele tinha pego no dia anterior, sabe? Então, é o cara super bad boy, todo mundo fala, não se aproxima desse cara, não é legal. E, embora fala um pouco do Jackson, a gente tem um flashback logo, que não chega a ser um flashback, né? Porque ele tá te contando a história do Jack Emery, que a mãe abandonou porque a mãe ia viver com outro cara. Então, ele é um menininho que ele ficou ali com o cachorro,
Cachorro, com o Tucker, né? E todos sofrido, uma vida sofrida, etc. E a história desses dois se cruzam. E a Grace precisa muito de ajuda, eles falam de livros, trocam livros, histórias. Então, no final das contas, é um bad boy, é a Grace que falam de livros, histórias muito legais, livros recentes, sabe? E eu me encantei pela história da Britney Chair, que até então não conhecia. É muito incrível. Tem fofocas, café quentinho, uma coisa bem gostosa de ser lida. Eu confesso pra vocês assim que eu amei e super recomendo, não à toa, que tá em nono lugar pra mim como um dos prediletos. E é legal de segurar esses vídeos de melhores do ano, justamente porque se eu tivesse falado os melhores do ano e gravado antes do final do ano, eu teria não colocado esse livro em nono lugar. Então, para esse livro aqui eu tinha dado 4 estrelas, e é isso, são essas as minhas leituras do mês de dezembro. Eu espero que vocês gostem, que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, não esqueçam de hypar para ajudar este pequeno criador de conteúdo aqui, que tá querendo chegar em 10 mil inscritos, tá bom? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!